só que sua relação de trabalho for só pelo seu sustento, só porque você tem que ganhar dinheiro, essa é uma relação muito limitada. E Cristo tem boas coisas para falar sobre o trabalho em relação a isso. Então, para a gente começar, eu queria que a gente passasse os vídeos dos 2 primeiros convidados. A mídia vai passar para a gente a apresentação deles, por favor. Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Venâncio, sou membro da Igreja Cartas Vivas, sou fundador do Venâncio Gourmet e a minha empresa surgiu quando eu tive a necessidade de pagar a minha faculdade. Já faz 4 anos que ela é minha única renda, me formei, minha empresa expandiu e tem um segundo propósito na minha empresa, que é missões. E hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre o meu chamado, sobre a minha experiência, espero somar muito com vocês. Vontade, por favor. Agora o vídeo da nossa segunda convidada, por favor. E aí, gente? Meu nome é Juliana, eu tenho 23. E aí, gente? Meu nome é Juliana, eu tenho 23 anos. Meu nome é Vitória, eu tenho 22 anos. E há cerca de 1 ano, mais ou menos, nós começamos o Campeoli. Nós trabalhamos como artistas autônomas, principalmente no ramo de pintura artística em parede. E, atualmente, a gente começou também a trabalhar com itens personalizados. Em breve, algumas novas vertentes aí também surgindo. Sim, a gente está aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência e a gente espera ajudar e incentivar vocês também. Vamos para a maior falsidade, a gente acabou de se falar ali, a gente está aqui se apresentando agora. Pois é. Vamos lá, gente. Eu acho que esse farol, assim, ele é bem interessante, né? Ele fala muito sobre um pouco da vida das pessoas, né? O nosso chamado, o nosso trabalho, ele fala muito sobre a nossa vida, o porquê que a gente faz o que a gente faz, né? O nosso trabalho é, sei lá, 80% do nosso tempo. Então eu queria começar com você, Vitória. Como é que surgiu o Campeoli? Como é que foi essa sua história? Que Deus te falou? De onde é que foi? Só para começar dizendo, a Ju não está aqui porque ela tinha um compromisso. Então, estou aqui representando a nossa empresa. Como o Campeoli começou, foi muito inesperadamente, na verdade. Eu já trabalhava com arte e a Ju também sempre foi apaixonada por arte, sempre pintou. E aí, em um dado... A gente já era aqui da igreja há um tempo, cerca de 1 ano, talvez. E a gente se conhecia assim só de falar de forma bem rasa, assim, na verdade. Bem, oi, tudo bem? Como você tá? A gente sabia que ambas eram artistas, né? E aí, enfim, era esse compartilhamento. E aí, um dia, a Ju me mandou uma mensagem no Instagram, se eu não me engano, falando: Vitória, eu tive um sonho com você essa noite. E nesse sonho eu pintava um quadro para ela que tinha um significado muito grande na vida dela. E, enfim, aí teve o desenrolar desse sonho, ela me mandou a mensagem. Eu confesso que eu fiquei assim, gente, entendi nada. Que a gente nem se falava direito, a gente, oi, tudo bem. Você já pintava antes? Você trabalhava estudava com isso? Então, em 2018 eu entrei na Faculdade de Artes Plásticas. Eu comecei pintando por uma direção de Deus, assim mesmo. Na verdade, por um tempo da minha vida, eu tinha muitas visões e eu queria muito eternizar isso de alguma forma, e o Senhor me levou a começar a pintar. Eu pintava, assim, de uma forma bem boneco de palitinho, assim mesmo, né? E não sabia técnica nenhuma, não tinha conhecimento de nada. E aí, a partir disso, o Senhor me levou à Faculdade de Artes Plásticas. Eu acho que, gente, nessa época eu estava muito crente, assim, porque eu só fui. E na primeira aula de desenho, que a professora falou assim, desenha um copo aqui, um copinho de isopor, eu falei, gente, eu não sei desenhar. O que eu estou fazendo aqui? E aí, naquele momento, eu me dei conta que realmente o Senhor que estava me colocando naquele lugar. E eu nunca tive dúvida de que era realmente o que o Senhor tinha para mim. E aí, voltando, né, para como eu e a Ju nos conhecemos, para começar a Campeoli, foi através desse sonho, ela falou comigo,
E eu fiquei meio assim, né? A gente ficou, olha, não entendemos muito bem, mas ok, né? Talvez tenha algum propósito lá na frente que a gente ainda não entendeu. E aí, alguns dias depois, ou uma semana ou 2 depois, teve uma vigília aqui dos jovens aqui na igreja. E aí a gente parou para conversar. Acho que pela primeira vez a gente foi conversar mais profundamente sobre arte. E aí eu falei para ela que eu estava com um desejo de começar a fazer pintura artística em parede. E aí ela falou, nossa, menina, eu também, que incrível, né? Legal, beleza. E aí a gente pegou as referências que a gente já tinha, fomos mostrando uma para outra. E apesar do nosso estilo artístico ser muito diferente, a Gil gosta muito de desenhar figura humana, pessoas, e eu gosto de pintura abstrata. Então, nossos estilos eram muito diferentes, e apesar disso, o que a gente tinha em mente ali em relação a isso era exatamente igual. E aí, quando a gente foi vendo isso, a gente percebeu que era realmente Deus fazendo algo. E aí a gente começou a partir daí com o Campeoli. A gente vai desenvolver melhor depois, mas eu queria que o Venâncio também se apresentasse um pouco melhor. Como é que começou Venâncio Sacolé? Como é que é o nome? Venâncio Gourmet. Explica aí pra gente, por favor. Boa noite, né? Atualmente eu tenho uma empresa... Fala só um pouquinho mais perto. Atualmente eu tenho uma empresa de sacolé de doce e começou quando eu estava cursando a minha faculdade de enfermagem e aonde eu tinha uma necessidade, né, de arcar com o custo da faculdade e eu sempre tive uma vontade de ajudar as pessoas. Então eu me encontrei numa situação tipo... Cara, é um salário mínimo, eu não consigo pagar minhas contas, ajudar alguém, ter um lazer... Enfim. Aí tu ficou rico. Não, hoje é rico. 10 mil que tu tem. Não, mas tipo... Aí vai entrar depois das contas. Ih, agora eu quero ver. Hoje meu lanche sai, na conta do sacolé do Venâncio. Mas aí eu tive essa visão de Deus, tipo... Cara, mas o intuito de ajudar alguém não é... Hoje eu entendo que... Eu não conheço o futuro, mas eu conheço que Deus tem algo reservado para mim, né? Hoje eu ajudo com uma quantia, exemplo, 10, 20 reais, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Aí eu senti essa necessidade de caminhar nessa visão. Aí já faz 4 anos que eu larguei a carteira assinada, larguei tudo, comecei a empreender, me formei na minha faculdade em dezembro. Ainda não estou atuando como enfermeiro, mas pretendo. Começou assim, tipo, eu vi que não ia dar muito certo, precisava de tempo também. Entendi. Mas você vai parar com o sacolé quando você... Então, eu pretendo não parar, né? Porque eu tenho uma visão de Deus onde que onde Deus me levou para ajudar missões também, entendeu? Entendi. E qual foi o maior desafio, assim, quando você começou, né? Poxa, desafios foram vários. Você pagar uma faculdade sendo autônomo, né? Sem ninguém te ajudando ali. E aí, pô, você vende, eu sei que você não vende só sacolé, mas eu acho que é o teu carro-chefe, né? A tua empresa. Sim, meu carro-chefe. Aí, por exemplo, dias igual hoje, que tá muito frio, assim, como é que você paga? Qual foi o maior desafio, assim, a situação... Pudesse dar um testemunho, um exemplo pra gente, uma situação bem difícil que você passou. Então, o maior desafio foram 2. O primeiro foi ouvir conselhos, né? Porque, tipo, muitas pessoas vieram até mim, orientar, e no começo eu não sabia fazer nada, tipo a Vitória, né? Eu não sabia fazer um doce. Aí, Vitória, tu não sabe fazer nada, não, mano. Ela falou que foi pra faculdade e não sabia desenhar, né? Aí no começo eu comecei a fazer docinho e não sabia fazer. Aí eu comecei a fazer docinho duro, sem forma, e foi assim. E aí a minha maior dificuldade foi nesse tempo eu ouvir os conselhos, né? Mas vem cá, deixa eu tirar uma dúvida aqui, antes de prosseguir. Por que tu começou uma loja, né? Uma fábrica, uma empresa de doces, sabe? Se tu não sabia fazer? Cara, eu tinha uma voz tão alta dentro de mim, tipo assim, começa. E eu comecei, entendeu? Especificamente sobre doce, né? Entendi. Doce. Entendi. Porque tu faz brownie também, eu tô vendo aqui, tu tá vendo um monte de coisa. Sacolé gourmet, na época eu fazia sanduíche natural. Entendi. Eu não sabia nem cozinhar direito, né? Tá, aí você teve a dificuldade de começar, de ouvir, né, alguém para te ensinar. De ouvir conselhos, porque eu achava que eu era o dono da minha razão, eu achava que eu
Eu sabia de tudo, em questão de administração de dinheiro, questão de como vender, como empreender. E aí eu fui vendo que tudo que eu não fazia, eu acabei fazendo depois, quebrando a cara. Tu quebrou a cara para aprender a ouvir os outros, né? E a segunda coisa... Jovem é assim mesmo. Jovem é assim. E a segunda coisa que eu tive dificuldade é descansar em Deus, né? Boa. Isso aí foi algo que foi bem difícil, que até hoje eu me policio, porque senão... Show. Vitória, pra você, qual foi a tua dificuldade, assim, com o Campeone? Todas. A gente começou uma empresa sem saber o que era começar uma empresa. Boa. Né? Claramente. Não viram ninguém também. Tô brincando. Assim, na verdade, ninguém veio falar nada com a gente. A gente pensou assim, o que aconteceu, né? Quando a gente falou, vamos fazer isso, a gente falou, vamos na sua casa um dia, vamos pintar sua parede. E é isso. E aí, quando a gente viu, a gente estava começando uma empresa. Mas o que era começar uma empresa? Entendi. A gente nem se conhecia. E, tipo assim, hoje em dia a gente olha e a gente fala, cara, Deus é bom mesmo, Ele faz tudo perfeito. Porque imagina se a gente começa uma igreja e depois lá na frente a gente se odeia, nossas personalidades não dão certo, Imagina, né? vocês brigam. Exatamente. Entendi. Então, tipo assim, a gente tem um pensamento muito homogêneo, assim, em relação à arte, em relação a muitas outras coisas. E, assim, dificuldades a gente tem muitas, né? A gente começou o Campeone, como a gente falou no vídeo, há 1 ano, mais ou menos. Então, a gente não está como o Venance já há vários anos. Então, dificuldade financeira, por exemplo, a gente ainda tem muita. E tem essa questão de confiar, sabe, no que o Senhor nos falou e de que Ele vai fazer acontecer. Em algum momento, isso vai suprir tudo. Assim, não que falte coisas, né? Eu acho que no momento certo o Senhor Ele vai suprindo de acordo com a nossa necessidade. Mas tem dias que é difícil, tem hora que a gente surta e que a gente fala, meu Deus, como é que a gente vai sobreviver esse mês? E aí tem essa questão assim da confiança e de aprender tudo que a gente não sabe, né? A gente teve que aprender do zero, começar a pesquisar, começar a estudar sobre marketing, começar a estudar sobre arte em parede, procurar referências, né? Isso é algo que a gente fez muito, buscar referências. Vocês entraram muito no meio digital, né? Tipo, vocês dois estão muito presentes no meio digital, né? E aí eu percebo que isso faz bastante diferença. Teve um dia que eu tava rolando eu desfiz no meu Instagram agora, mas eu tava rolando no Instagram no Reels e não tava onde as pessoas que eu sigo não tava, era aleatório. E apareceu de vocês lá, não sei o que, dançando e tal. E aí eu percebi que você também. E qual foi fez alguma diferença entrar no digital para vocês? Foi uma chave? Não fez diferença nenhuma? Não consegui cliente nenhum ou não? Poxa, deu certo. Não, com certeza dá muito certo. Assim, eu acho que se você quer empreender com algo, a não ser que você tenha uma palavra de Deus, não vá para o digital, você corre para o digital, porque o digital é o nosso anúncio, né? A gente não consegue colocar num jornal, numa TV. Então, o Instagram, o Facebook, TikTok são as formas de a gente ser conhecido, né? O nosso trabalho chegar a mais pessoas. Então, assim, foi muito importante. Eu já tinha uma noção, assim, do digital. A Ju, ela se esforça muito, tem aprendido muito, assim. A Ju não sabe nada do digital. Sendo bem sincero com a Ju. A Ju não é uma pessoa muito digital. Se esforça, tipo assim, ela não sabe nada sobre digital. Mas ela tá começando a menina tá aprendendo, Entendi. tá se esforçando. Desde o início, assim, a gente se esforçou bastante pra conseguir entender, compreender e aprender essas coisas que a gente ainda não tinha noção. Perfeito. E pra você, Venance? Tu faz TikTok direto que eu vi do vídeo lá. Faço mais do Então, Reels. Rei do TikTok, você. Não, quem dera. Mas pra mim o digital faz toda a diferença, né? Porque, como você perguntou, esse tempo frio, eu estou vendo no frio mais por conta do Instagram, do WhatsApp, porque a gente faz os gatilhos mentais lá, né? A gente faz o nosso marketing. Tu dá uma enganada nos outros, é isso que tu quer dizer? Não, eu uso... Entendi. Eu uso o marketing ao meu Usa o favor, marketing, né? entendeu? Eu ofereço produto de qualidade, aonde vai satisfazer o... Entendi. Não, tudo bem. Mas assim, não, faz toda a diferença o digital, porque se eu cheguei até aqui, foi por conta dele. E de Deus, né? Acima de tudo. Aí, a gente vai abrir para a pergunta do pessoal antes, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, bem rápido, assim, bem bate-bom. Não precisa enrolar, não. Né? Pum. Daqui a 5 anos, onde é que vocês querem estar? Cara, eu e a Gil, desde que a gente começou, a gente
olhou para o Campeoli com muita esperança, assim, de viver do que a gente acredita através da arte. Então, a gente não pretende que isso acabe, a gente pretende que expanda muito, que se for a vontade do Senhor, daqui a 5 anos a gente esteja no nível ainda maior. E a gente também, desde o início, pretende que essa arte se expanda por várias vertentes. Então, hoje a gente trabalha mais com a parte de arte em parede, com itens de casamento e eventos, mas a gente quer ainda chegar em muitos lugares. E a gente acredita muito no que a arte pode gerar, sabe? No poder de transformação da arte. Então, é isso. Então, eu me imagino daqui a 5 anos, algumas pessoas podem achar loucura, mas eu imagino minha empresa estruturada em outros países, em outras cidades. Que isso, hein? Eu imagino, tipo, não só... Eu não vejo questão de expandir, eu vejo questão de alcançar mais vidas, mais famílias, levar o meu testemunho, o que Deus fez na minha vida para outras pessoas. E também eu vejo minha empresa ajudando em questão de missões, missionários. Amém. Um resumão. Show de bola. Pessoal, a gente vai abrir aqui para perguntas de vocês. Quem quiser fazer uma pergunta, fique livre, pode direcionar para o Venâncio ou para a Vitória. Estão preparados? O povo não perdoa, não. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de empreender algum dia? Se sente empacado? Quer alguma dica? Nada? Gente... Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma pergunta para vocês, eu estava ouvindo vocês falar uma história muito bonita de superação, né? Uma história de louvor ao Senhor, por Ele dar a iniciativa, por Ele dar a fé a vocês. Mas eu fiquei pensando, né? Mais do que você alimentar missionários algum dia, como é que hoje o Campeoli e o Venâncio Gourmet glorificam ao Senhor? Como é que através do sacolé, através de uma parede pintada, aquilo expressa a glória do Senhor, expressa a cruz de Cristo? Como é que vocês veem isso? Algo que eu acredito muito é que quando a gente faz o nosso trabalho muito bem feito, com excelência, com o melhor que a gente pode fazer, a gente já está glorificando a Deus. Algo que eu aprendi no marketing até é que quando você faz seu trabalho de mau jeito, você já está atrapalhando a vida de alguém, sabe? Você já está deixando alguém irritado naquele dia. E eu acho que, cara, quando a gente faz algo simples, que é fazer o nosso trabalho bem feito, a gente já está glorificando a Deus. Quando a gente faz algo simples, que é simplificar a vida de alguém através do nosso trabalho, a gente já está glorificando a Deus. Eu acho que a gente pode glorificar a Deus de formas muito mais ordinárias do que a gente imagina. Então... Às vezes, numa forma que a gente fala com o nosso cliente, a gente está glorificando a Deus, sabe? Aquela pessoa foi bem tratada. E isso glorifica a Deus, porque aquela pessoa vai olhar e vai falar, nossa, aquela menina é uma cristã e, assim, ela mudou meu dia com a palavra que ela me deu no atendimento dela. E, além disso, eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci. Então, beleza. Depois, se eu lembrar, eu falo. Tá bom. Então, eu posso fazer um pouco das palavras dela, ou tudo, as minhas palavras, né? Porque eu vejo muito o quanto as pessoas lá fora precisam não só de um sacolé, não só de uma pintura de uma parede, mas precisam de algo a mais, né? Um bom atendimento, um carinho, um ouvir. Muitas das vezes eu encontro com alguém estressado, nervoso, e só por eu parar um minuto eu posso levar, sabe, um pouco do que eu carrego, que é o Espírito Santo. E o nosso testemunho, né? Porque a gente está uma visão pública, né? Então as pessoas veem em nós Deus, né? Eu acho que... Pode falar, Vitória, se você lembrar. Tu lembrou do que você ia falar? Lembrei. Eu até falei isso com a Fabi outro dia, né? Uma coisa muito legal no meu trabalho com a Ju é que a gente geralmente passa o dia na casa da pessoa quando a gente vai fazer arte em parede. Que aproveita e come, né? Almoça. Entendi. A gente leva a nossa comida, tá, gente? Sei, a gente pretende um dia poder comprar a comida, mas a gente ainda não chegou nesse patamar. Entendi.
Mas, enfim, uma coisa muito legal nisso, de passar o dia com a pessoa, é que a gente pode ter um contato maior com a pessoa. E essa questão de comer é real, assim, a gente tem um tempo de mesa com as pessoas, sabe? E isso é uma coisa muito legal no nosso trabalho. A gente ama sentar e escutar a história das pessoas, contar a nossa história para as pessoas. E eu acho que essa é uma das partes que a gente mais se sente feliz, assim, no nosso trabalho, sabe? De verdade. Quando a gente chega em um lugar e a pessoa dá atenção pra gente conseguir conversar com ela, escutar sobre a vida dela, poder falar um pouco sobre a nossa vida. A gente já foi aconselhada nisso, a gente já... Tem algum testemunho que você acha legal de você compartilhar? Sem nome, né? Não precisa dar o nome da pessoa aqui, acho. Teve uma vez que a gente foi pintar num shopping, no Plaza Shopping, se eu não me engano. Vogue Square, até o Daniel lembrou e eu não. A gente foi pintar no Vogue Square e aí no tempo de almoço a gente foi pro estacionamento, que a gente não tinha condição de comer naquele shopping. A vida do empreendedor de verdade é essa, tá, gente? Não fiquem achando que vai começar e vai estar tudo certo, vai estar milionário, não vai estar. Mas a gente foi pro estacionamento almoçar e aí veio um menino conversar com a gente. Ele era meio doidinho, assim. Mas foi muito legal, assim, que a gente começou a falar de Cristo. A gente começou conversando sobre assuntos normais, assim, né? E a gente chegou até esse lugar da igreja. Ele falou que de vez em quando ia, mas que era desviado, enfim. E a gente teve a oportunidade de falar sobre Jesus com ele, sabe? E por mais que a gente não saiba o destino e o que se deu dessa história, eu creio que uma semente sempre é plantada, sabe? Tem outras coisas, talvez, que eu não vou lembrar agora, mas é muito legal quando a gente pode dar algum pequeno testemunho, falar de Cristo ou, com as nossas atitudes, demonstrar Cristo e as pessoas verem isso e serem tocadas ali. Amém. Glória a Deus. Amém, pessoal? Aí tem uma pergunta ali, ó. Vou levar o microfone para você. Oiê! Gente, empreender realmente é uma coisa que é muito, 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 muito difícil. Eu também empreendo, vocês já me conhecem. Mas, assim, eu queria perguntar para vocês, o que vocês fazem naquele dia que você não vende, ou naquele dia que você está mega para baixo, você está super atarefado. Até onde eu sei, vocês trabalham sozinhos, né? Praticamente, você é só com a Ju e você sozinho. Eu também sou sozinha. Então, eu queria saber o que vocês fazem assim, nesses dias que vocês estão muito atarefados, ou então que não vende nada, ou então você começa a se comparar. O que vocês fazem nesse dia, que é aquele dia punk, e que geralmente é a maioria dos dias para quem empreende? O que vocês fazem para lidar com isso? Parabéns, obrigado. Então, o que acontece comigo? Quando a gente tem uma vida de ser criado com Deus, né? A gente às vezes repara esses gatilhos, né? Muitas das vezes eu reparo em mim, sabe? Tipo, quando você falou duas partes, quando você compara e quando você não vende nada. Muitas das vezes eu vejo que as minhas atitudes, os meus sentimentos estão começando a ir numa direção quando eu estou me comparando com alguém. Por conta que eu vejo muita informação, às vezes, na rua ou no Instagram, às vezes de pessoas que começaram depois ou antes de mim e estão mais longe. E às vezes, nesse momento, eu vejo, tipo assim, que eu sou dependente de Deus, né? Se eu não cheguei num lugar ainda, porque não é o tempo. E às vezes, quando eu não vendo, né? Tipo, época de frio ou época de calor, eu atualmente, eu entendo que na minha empresa eu faço mais do que vender, né? Eu tenho a parte de administração, tenho a parte de produção, de venda. Então, eu aprendi a direcionar os meus sentimentos e o meu tempo. Quando eu vejo que eu não vou vender, eu faço outra coisa, mas não deixo de produzir, perdão. Então, quando eu mudei isso em mim, eu pude descansar mais, porque às vezes a gente fica só pensando em lucros. Mas tem a parte da visual da tua empresa, tem a parte de cliente. O próprio marketing, né? O próprio marketing. E aí eu tento sempre navegar nisso, entendeu? Como sou eu que faço tudo sozinho, então eu tento sempre descansar em Deus, né? Essa é a palavra certa. Então, quando não vendo, amém. No dia seguinte eu tento correr atrás, né? Tipo, eu não posso me acomodar em algo que está acontecendo comigo. Então, sempre
ficar melhor. E é isso. E aí, Vitória? Eu e a Ju, a gente surta, tá? Como boas artistas fariam. Muito sentimentais, muito emocionais. A gente surta um pouco, né, por um tempo. E a gente ora, né? A gente ora pedindo ao Senhor direção e principalmente criatividade. Porque eu acho que empreender é buscar essa criatividade de como eu posso fazer o meu trabalho atingir mais pessoas, talvez conseguir mais clientes, como eu posso fazer meu trabalho chegar a outros lugares ou se tornar algo que vai servir para mais pessoas, né? Então a gente busca por essa criatividade também, né? Por alguma coisa que possa nos ajudar naquele momento ali mais difícil. E o Senhor tem nos dado criatividade. Uma coisa que eu aprendi, né? Tipo, no começo eu surtava muito também, né? Tipo, mas hoje eu vejo que, não só comigo, mas todo mundo que persiste quando empreende, meio que essa pessoa cria uma maturidade, né? E é algo que a gente tem que alimentar em Deus, essa maturidade, essa dependência nele, porque se a gente não alimentar isso em estudo, em descanso no Senhor, em uma oração, a gente volta, né? Porque no começo eu surtava muito, mas com o tempo eu fui vendo outros caminhos, como a Vitória falou, Deus dá criatividade, e aí a gente fica mais maduro, né? Eu acho que é a palavra certa. Então, para quem está empreendendo ou pretende empreender, esses são os processos. Eu acho que praticamente todos, se não todos, passam por isso, né? No começo, meio que surtar, mas persistam. Se for Deus que falou, persistam que Deus vai te dar essa maturidade. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado. Vocês são incríveis. Aprendi muito. Amém, irmãos? Quantos gostaram? Amém? A gente vai despedir aqui do... Pode deixar na cadeirinha de vocês, o Venâncio e a Vitória, mas eu queria...